Agora nós vamos convidar então a Alessandra Ferreira, que vai falar sobre uma nota técnica denominada Reflexão Municipal sobre Obras Públicas. Alessandra, por favor. Bom dia. Bom dia. Tomaram café, Anderson. Passar a boca para você. Cadê você? Alessandra, para baixo. Tem luzinha, não? Bom dia a todos e todas. Para quem não consegue me ver, eu sou parda, tenho um cabelo cacheado, tamanho médio, estou de blazer e blusa branca e calça escura e um pouquinho acima do peso, só um pouquinho. Queria que colocasse a apresentação. Trouxe aqui para vocês, na verdade, um levantamento, né, que a gente fez sobre o número de obras paralisadas e também de obras concluídas, mas hoje o nosso foco aqui é mais esse levantamento de obras paralisadas que a Confederação Nacional de Municípios realizou e fechou agora em maio, na nossa marcha em Brasília em defesa dos municípios. E a gente percebe que muitas dessas reflexões que o Carlos trouxe, que o Anderson trouxe, né, que se os tribunais de contas, os órgãos de controle, quando eles estão faz essa prévia, essa atuação antes, muitos desses números talvez eles seriam diminuídos, né? Mas o planejamento, como o Anderson mesmo disse, ele é fundamental para que uma obra seja concluída, para que uma obra venha a estar em pleno funcionamento. E aí a ideia que hoje que a Adriana pediu para que eu trouxesse é fazer uma reflexão, né, sobre as obras públicas. Antes dos municípios... acho que eu fiz alguma coisa, peraí. Isso. Aí. Antes da gente começar o nosso levantamento, né, pediu para que eu trouxesse para vocês, para fazer uma reflexão, no caso, né, os gestores municipais, os prefeitos, aqueles que têm, como diz, a caneta na mão, né, de decisão, até que ponto é necessário retomar uma obra parada? Será que vale a pena retomar aquela obra parada ou reiniciar tudo do zero, né? Os custos de uma obra são muito onerosos e os valores atuais, mesmo com a inflação, às vezes não são suficientes para que aquele serviço público seja aplicado ali na ponta. E agora, com o novo PAC, né, Carlos, essa reflexão ela se torna ainda mais importante nesse sentido. Aqui, para baixo. Tá. E aí, diante desse levantamento, né, na verdade, é um levantamento que nós apuramos, consultamos essas 4 fontes de dados, né, ali as obras da educação, da saúde, né, no InvestSUS, no Sismab e também dentro do TransfereGov. E a CNM conseguiu apurar mais de quase 9.700 obras paradas em 3.132 municípios. Esse número até, já justificando para vocês, que quem esteve lá na marcha, viu que a gente apresentou um número diferente. Por quê? Nós chegamos à conclusão, lá naquele número, quando a gente apresentou na marcha, não estavam os números da habitação, né, dos empreendimentos parados, porque a gente não tinha conseguido acessar a fonte de dados atualizadas para 2023 e 2024. Aí a gente nos reunimos e falou, não, essas obras também não devem ter sido retomadas, muitas, assim, que vai dar um impacto tão significante. E a gente atualizou, né, inserimos os números que estão ali até 2019 da habitação. Por isso, essa divergência do painel ali do Tribunal de Contas. E aí mapeamos, dentro dessa fonte de dados, tudo em 3.132 municípios, ou seja, mais de 56% dos municípios do Brasil possui alguma obra parada. Em valores corrigidos, que nós corrigimos esses valores, né, deflacionamos, e aí um total que falta repassar em mais de 17 bilhões de reais para que essas obras sejam concluídas. Aqui a gente trouxe um destaque, né, um puro F, que a gente consegue ver que 39%, ou seja, 3.779 obras, elas estão localizadas no estado do Maranhão,
do Pará, da Bahia e Minas Gerais. Esses são os mais impactantes ali. Trouxe também como, assim, que lidera, né, infelizmente, para os municípios do Maranhão, a proporção de obras paradas se aproxima de 6 para cada cidade. E aí eu também resolvi trazer, já que a gente está aqui no Piauí, o recorte também para os municípios do Piauí, que dentro do nosso levantamento há 496 obras paradas, sendo 8ª, né, da UF, com 2 obras paradas para cada cidade. Aqui também um outro recorte, né, dos municípios por UF, e aqueles que menos aparecem ali, liderando lá de baixo para cima, digamos, o Acre, o Amapá e Roraima. Aqui a gente trouxe um entendimento de que é possível inferir que 56%, aquilo que eu falei no início, do país possui, em média, 3 obras paradas, né? E 40% das cidades envolvidas, desse recorte que a gente fez, possui pelo menos uma única obra parada, ou seja, 1.243 municípios possuem pelo menos uma. Aqui, essa parte aqui que a gente colocou, conquista da CNM. Lá na marcha do ano passado, 2023, 2022, começou-se a discussão de que esse número dessas obras, né, no caso a gente tem o Pacto de Retomada de Obras da Educação e da Saúde, que eles fossem atualizados. Porque quando a gente tem uma obra lá que começou lá em 2007, né, no ano 2000, assim, digamos, e aí você tem, trouxer ela para os dias de hoje para ser retomada, por que os valores que faltam a ser repassados têm que ser o mesmo do valor do contrato assinado? Não, esses valores têm que ser atualizados. Quanto que o preço do cimento, né, dos insumos, foi alterado até lá? Né? O mesmo valor do saco de cimento, o mesmo dinheiro do saco que você comprou lá atrás, é o mesmo de hoje? Não. Então, foi essa discussão que a gente trouxe, né, e nós conseguimos, né, não só a CNM, mas como diversos órgãos, né, trazer com que esses valores dessas obras fossem atualizados pelo INCC. Mas já se tem mais de um ano até que a lei surgiu o pacto, né, da educação, de retomada de obras da educação, e nós lá, CNM, que discutimos muito, que ouvimos muitos municípios, não temos muitas notícias de que os primeiros repasses das obras da educação já foram passados e que a obra já está, uma vez parada, em andamento. Né? Aí, como eu estava falando para vocês, né, da lei 14.719 sancionada, a lei depois foi sancionada no final do ano passado, e aí, no momento, essas obras estão em fase de diligências pelo FNDE. Aqui, recentemente, a última atualização que a gente conseguiu trazer foi no dia 31 agora, de maio, que o FNDE lançou, né, esse painel de obras, no qual ele faz muito bacana isso, muito bacana, eles estão de parabéns. Eu achei bem bacana mesmo, bem autoexplicativo, esse andamento que eles estão colocando, que eles colocaram ali, ó, em processos de cancelamento, até das obras que foram retomadas, né, ali do Pacto de Obras, está 1.893. Eu marquei ali, obras aprovadas 182 e em processo de retomada 3.567, em processo de retomada. Peço atenção para essas 1.893 em processos de cancelamento, no qual terão que ser devolvidos os recursos. Assim como uma obra que ela é parada, e tem diversos motivos, que até ontem a colega do TCE do Mato Grosso trouxe, que eu achei muito bacana a apresentação dela, também tem diversos motivos que uma obra é cancelada. Né? A documentação, questão de licença, cláusula suspensiva, enfim, ou até mesmo o município não quero mais, mas tem que ser cancelada e esse recurso precisa ser devolvido. E é uma das coisas que a gente briga lá na Confederação também, que a gente não quer que nada seja devolvido do recurso do município, mas também a gente quer que as coisas sejam legais para não cair na mão de vocês, né? Nesse sentido. Saúde, né? A questão da saúde, que também utilizou-se da mesma lei, a 14.719. Como eu disse, são leis são portarias que vão ser atualizados, né, os preços,
para serem retomadas, e o prazo para a apresentação da documentação dessas obras da saúde, que também estão ali em processo de repactuação, é até o dia 23 agora de junho. Esse prazo foi estendido, né? Foi uma das coisas que a gente também pediu, porque diante de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e houve também poucas manifestações dos municípios, então era necessário que esse prazo fosse um pouco estendido, até mesmo para que a gente pudesse ajudá-los melhor, né? Poxa, você tem aí um número alarmante de obras paradas. O governo vem, né, tenta fazer a parte dele. Não, eu vou dar para vocês mais não sei quantos bilhões para que vocês retomem. E aí, né, não querem, né, ou até mesmo, de repente, estão fazendo essa reflexão. Então, a gente precisa de um tempo para que isso deixe que os gestores se sintam seguros em retomar essas obras. Aqui, né, não tinha como eu não trazer uma reflexão do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, essa coisa triste que aconteceu. Então, trazendo ali um recorte de obras do Rio Grande do Sul, nós conseguimos, diante da Portaria Federal do MIDR, número 1802, que, se eu não me engano, saiu agora recentemente, dia 30 de maio, ela reconhece que 95 municípios em calamidade pública, 95 municípios em calamidade pública e 323 em situações de emergência. Então, diante desse recorte, dentro desse nosso estudo, a gente conseguiu verificar que há 315 obras paradas no municípios gaúchos e com os municípios afetados, dentro desse recorte dos 323 e 95, 270 obras estão comprometidas, ou seja, 86% do total do recorte do Rio Grande do Sul, envolvendo 132 municípios, né? Diante disso, nos valores corrigidos que a gente fez, falta aí os municípios receberem 483 milhões de obras paradas para concluir essas obras. Porém, a gente não sabe como estão essas obras, né? Agora que a gente tem notícias de que a água lá baixou em muitos municípios, que agora que estão aparecendo o lixo, né? Está uma situação, enfim, vocês estão acompanhando aí pela mídia. Mas a gente não sabe como é que elas estão, como é que são essas obras, né? A rede elétrica, qual que é o total real que vai ser necessário para que aquela obra seja retomada. Antes era um valor X que faltava para ser concluída. E será que vai ainda continuar sendo esse X ou X vezes Y, né? Temos que ter todo esse dado, e tudo é uma questão de ter paciência para a gente fazer esse levantamento. Ali, o recorte dentro da calamidade e dentro da emergência, a gente conseguiu verificar, né, diante da situação de educação, habitação, saúde e outras obras, essas outras obras aqui entram as de saneamento, né, que dá ali 112 obras, na quantidade de municípios, 37, os afetados em calamidade, 95 em emergência, 158 obras. Aqui, ó, a gente trouxe também, Carlos, Anderson, os amigos daqui do nosso painel, 10 municípios em calamidade mais afetados, com 83 obras paradas. Ali eu trouxe os 3, 4, 5 primeiros, né? Que está ali Porto Alegre, liderando, infelizmente, na capital. E é muito triste isso, né? Rio Grande, Cachoeiras do Sul, Pelotas e Santa Maria. Ali Canoas. Deixa eu ver aqui, se eu consigo. Não tem problema. Canoas ali, ó, né, está com 6 obras dentro do nosso levantamento desse recorte. Anderson. Não está indo. Acho que a bateria acabou. Isso. Agora, partindo já para quase fase final, a gente fez um ano passado, lá em novembro, entre outubro e novembro do ano passado, uma pesquisa, né, sobre obras paradas. Antes que vocês me perguntem, né, a gente utilizou de metodologia aquele lançamento do governo do Mãos à Obra, não sei se vocês lembram, né? A gente utilizou com base naquele
naquela ferramenta, naquela plataforma, né, no qual os municípios tinham como se manifestar ali sobre aquela obra. A obra, aquela creche lá no meu município, ela realmente está parada ou ela já foi concluída? Então, os municípios teve um tempo para se manifestar dentro dessa plataforma. Ali, devido à nossa articulação com o MGI, a gente conseguiu esses dados, que no qual, se não me engano, 3.300 ali, como era manifestação espontânea, a gente conseguiu apurar 3.300. Diante disso, a gente fez um cruzamento com os dados do CIMEC e fomos para a rua, né? Ou seja, fazer uma pesquisa de campo mesmo, ligação, mandar e-mail, né? A gente tem um setor que faz exclusivamente essas pesquisas, e a gente só conseguiu contactar 1.372 obras. Dessas 1.372 obras, os principais resultados foram 730, ou seja, 53% dessas 1.362 estão paradas há mais de 5 anos e 340 há mais de 10 anos. 80% dos recursos assinados em contratos que eles falaram, né, dessas obras, nós conseguimos verificar que são insuficientes para concluir a obra, ou seja, 80% dos recursos são insuficientes para concluir a obra. Então, a gente precisa do governo para tentar ajudar. Né, Anderson? A gente precisa para tentar concluir essa obra. Ou seja, em relação à quantidade de recursos que falta para a conclusão das obras, os gestores responderam que, em média, do total todo, faltam mais quase 6 milhões de reais para concluir. Também foi possível inferir, de acordo com a pesquisa, que dessas 1.372 obras pesquisadas, 47,2%, ou seja, 648, das prefeituras não utilizaram recursos próprios, ou seja, quase 50% das obras necessitam de recursos do governo federal. Né? E, assim, a gente consegue entender, diante dessa pesquisa e diante do levantamento, do recorte do Rio Grande do Sul, e agora com o lançamento do PAC, né, das obras que foram 348 bilhões, foi isso, Carlos, que você falou? Das casas, né, das habitações do Casa Minha Vida. Então, é uma grande oportunidade que se tem, né, agora. E esses números que a gente tem de obras, né, quantos PACs já foram lançados? Então, tem que haver, né, e a gente, os senhores, estão assim, tem que ter essa reflexão dos gestores municipais, daqueles que estão ali na ponta, porque uma obra parada, ela deixa de entregar uma política pública. Né, uma mãe que ela precisa de levar o filho na creche para poder trabalhar, às vezes ela tem que ir num outro município para poder deixar o filho na creche, ou até mesmo deixar de trabalhar porque tem que cuidar do filho, ir no posto de saúde a quilômetros de distância, e às vezes tem ali uma obra que está parada, que deveria estar funcionando. Então, assim, eles reconhecem que precisam do recurso do governo federal, né, e agora é uma grande oportunidade para que tenha-se essa retomada, ou se aderem ou não ao PAC. Então, tudo é uma questão de que eu preciso, vai valer a pena, a minha população vai ser atendida. Então, eu acho que era isso que a gente tinha para vocês nessa manhã, né, a CNM, e eu agradeço a oportunidade.